Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Vinícius Tocantins e, apesar do Tocantins no nome, represento o estado de Roraima, né, a comunidade de Boa Vista da capital. E estou aqui para falar um pouco sobre o Buriti Valley, que é o nosso vale, sobre a nossa comunidade, contar algumas histórias e principalmente a nossa visão de futuro, né, como é que a gente está pensando em construir todo esse processo junto com vocês, junto com as pessoas que fazem a comunidade acontecer aqui em Roraima. Bom, a gente separa a nossa comunidade em três grandes momentos. Inclusive, já para explicar o nome do próprio Buriti, né? O primeiro momento a gente separa de 2014 a 2016, que foi o momento que o assunto startup começou a aparecer aqui. E isso foi muito aquecido pela faculdade Estácio, que se chamava Atual naquele momento, né? E por conta da aquisição, então começaram a fazer alguns eventos aqui em Boa Vista, e eles conseguiram trazer pela primeira vez um Startup Weekend. E aí tiveram pessoas importantes, né? O Varela, a Carla, a Vanessa, o Gustavo, e a nossa primeira startup, né, que estava participando de um ciclo no Rio de Janeiro, numa aceleração lá na nave. Então a gente teve dois elementos que foram importantes para essa primeira etapa, que foi uma empresa que participou de um ciclo, eles estavam no Rio de Janeiro, e uma instituição que conseguiu trazer esse evento, que é o Startup Weekend, né? A questão de você mobilizar o desenvolvimento em algumas horas, em alguns dias. Quando isso aconteceu, eles sentiram a necessidade, foi a primeira vez que eu participei, né, em 2014, como mentor, sou professor da área de informática do Instituto Federal, me convidaram para participar. Esse foi o primeiro contato com todo mundo, vendo os personagens interessantes, algumas pessoas que vieram de fora, e aí foi o momento que as pessoas falaram, cara, acho que a gente precisa discutir a construção de uma comunidade, né? A construção de um coletivo, a construção de um valley. E vieram vários nomes, e dentro desses nomes pensou-se num nome regional, num nome que trouxesse algo único para a gente. E aqui, numa área de lavrado, né, isso a gente pode, num outro momento, conversar, mas é como se fossem as nossas savanas, muito parecido com as savanas africanas, muitas pessoas acham. Existem muito buritis na área de palmeiras e tudo mais. E aí a gente achou que isso seria único da nossa comunidade. Então, ficou como um nome mais votado o nosso Buriti Valley. Eu acho que esse foi o primeiro ciclo, né, o ciclo em que a gente aqueceu a ideia para juntar pessoas em cima de um único ideal. O segundo momento foi quando a gente começou a falar, legal, as pessoas querem, as pessoas podem, mas eu acho que precisa ter uma unidade, uma organização, uma estrutura, e aí começamos no segundo momento a ter uma marca, começar a trazer não só o setor empresarial, mas também o setor governamental, e nós lançamos ciclos de pré-aceleração. E essa segunda etapa do Buriti Valley, a gente conta como de 2016 a 2019. Foi o momento que a Prefeitura de Boa Vista investiu muito na cessão de um espaço coworking, o Sebrae apoiou muito também no desenvolvimento de projetos, né, que pudessem apoiar esses pequenos negócios que estavam crescendo, e governos de uma forma geral, né, o Instituto Federal, a Universidade Federal e outros parceiros, Federação da Indústria. Esse foi um momento muito bacana, porque começou minimamente a desenhar o que empresas precisariam fazer para se projetar a nível de mercado, não só local, mas mercados nacionais e internacionais, né? O desenvolvimento de escala, como a gente pode pensar. E foi muito bacana, houveram 3 ciclos de pré-aceleração, acho que no último ciclo de 2019, nós tivemos o nosso Demo Day, conseguimos trazer pessoas para participar do Demo Day, investidores, eu acho que isso trouxe uma cultura muito interessante. E o terceiro momento, que era o momento, acho que de 2019 para cá, que é o momento em que a gente está se ressignificando, trazendo pessoas novas, é o momento em que a gente está discutindo a necessidade ou não de formalizar a comunidade, né, porque relacionamento com o público, principalmente, necessita ter CNPJ, essa estrutura mais formal, e começar a pensar também em processos de aceleração. É um momento em que o governo do estado está começando a se sentir interessado, a questão da construção de fundação de amparo à pesquisa, a academia, de uma forma geral, está pensando também nesse desenvolvimento, grandes empresários estão começando a olhar para o mundo startup, inclusive porque aqui é uma vertical
agro muito forte, então os grandes empresários agro estão começando a olhar para o ciclo startup, e eu acho que esse é um momento em que a gente está começando a formalizar e profissionalizar a nossa cadeia de governança do Buriti Valley. É o momento em que pessoas que já estão no processo começam a se entender como desenvolvedora dessas comunidades, e novas pessoas estão começando a se agregar, curiosos, né? Estão começando como academia, até mesmo a possibilidade de empreender um TCC, a possibilidade, por exemplo, de fazer um mestrado e doutorado e pegar esse projeto junto com o professor e já começar a empreender, pensar, por exemplo, em empresários que possam investir em novas startups, né, serem investidores, criar uma cultura de investimento anjo, de capital semente, e eu acho que esse é um processo muito interessante por conta do momento que a gente vive agora em 2020, que é o momento da pandemia, em que os contatos se digitalizaram. Então, antigamente, nós moramos no extremo norte do Brasil, a gente está na fronteira da Guiana e na fronteira da Venezuela. É extremamente complexo sair daqui para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, a logística é muito alta, de capital, custa muito alto viajar, e com a pandemia, a possibilidade de se conectar online. Então, as empresas, startups estão começando a se conectar com outros hubs online. Nós, do Buriti, estamos começando a participar de eventos de outras comunidades, do próprio Norte, né? Tem uma iniciativa do Start Amazônia para juntar todos os vales. A B Startup também sempre nos ajudando nesse processo. E eu acho que 2020 pode marcar justamente essa conexão com o mercado brasileiro, de uma forma geral, para a gente tentar entender como melhorar e como aprimorar o Buriti Valley a partir dessas conexões, né, que não essencialmente são mais presenciais e sinceramente estão muito em busca de um bom conteúdo, a boa conversa, o bom investimento do nosso tempo, do nosso recurso, para poder desenvolver esse lado tão roraimeira que é a nossa comunidade Buriti Valley. Com relação a empresas, né, a gente tem alguns cases que são bem interessantes de ser falados, como, por exemplo, a primeira startup que traz a referência, eu que trabalho um ciclo de desenvolvimento de startup no Instituto Federal, nós sempre convidamos essa empresa para conversar com os nossos estudantes, que é a Ticketphone. A Ticketphone que começou a ideia, que participou do ciclo de pré-aceleração NAVE lá no Rio de Janeiro, e ela, para a gente, é uma referência do começo do processo, de realmente você ver uma startup local, uma startup roraimense se desenvolvendo. Durante esse processo, a área deles é automação de eventos, né? E agora um pouquinho de turismo também. Durante o processo, começou a se desenvolver outra startup, que é a Patrulha Eureka. A Patrulha Eureka mais focado nessas inovações educacionais, um jeito criativo, um jeito novo de pensar a inovação junto com essas startups educacionais. Então é um outro case muito interessante que está acontecendo com a gente. E também agora, mais recentemente, uma terceira startup que chama Precificatu, que é uma startup na área do turismo, né, muito focado a tentar ver um orçamento coerente para cada situação, para cada necessidade, para cada experiência. Você consegue fazer tudo isso dentro do portal deles. Confesso para vocês que essa diversidade acaba sendo um pouco a cara de Boa Vista, a cara de Roraima, porque é um local pequeno, e também conexões com estados próximos. A gente está começando a aproximar muito com a comunidade do Amazonas, e por conta do projeto Start Amazônia, com os outros vales da região norte. A região norte é muito grande territorialmente, então acho que a conexão, a internet, ela ajuda a gente nesse momento a estar mais próximo, né, a trocar ideias, é o que a gente sempre conversa, o desenvolvimento das boas práticas, coisas que deram certo em alguns vales, da gente usar esses recursos. Como visão de futuro, eu penso que, acho que uma das ideias que provavelmente vão se manter aqui para Boa Vista são os meetups. Acho que os meetups começaram a acontecer em 2019 aqui em Boa Vista, presenciais, e agora com a pandemia, essa possibilidade de você ter um link minimamente estável, né, para fazer eventos, eu acho a ideia muito bacana da gente começar a fazer os meetups online, para primeiro apresentar a comunidade a outras pessoas e a outros estados,
E segundo, nós começamos a ter um portfólio de assuntos e capacitações que são coerentes a qualquer startup. Por exemplo, meu primeiro investimento, como é que eu faço para empreender meu TCC, como eu acabei de falar. Então, são assuntos que podem gerar um meetup, ou seja, um engajamento numa quinta-noite, numa sexta-noite, mas que são conteúdos que podem ficar gravados. As plataformas cresceram muito e se aperfeiçoaram muito nos últimos anos, então a gente acredita que isso pode gerar um backlog, né? Isso pode gerar uma estrutura de capacitações muito interessantes para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consiga assistir, aprender, começar a trazer pessoas super interessantes que antes era complicado trazer por conta da logística financeira para Roraima, hoje podem se conectar online para conversar com a gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente já conversa agora no Buriti para a gente começar a resgatar os meetups para engajar essa juventude, não só a juventude de idade, mas a juventude de cabeça, né? As pessoas que se sentem parte desse momento que a gente está vivendo. Um outro passo, né, uma outra visão de futuro, o que eu acabei de falar aqui, é a gente começar a ver a governança do Buriti para que as pessoas comecem a se engajar como um trabalho, né? Criar um programa voluntário um programa voluntário de trabalho, né, para que as pessoas possam trabalhar no processo e depois se regularizar, ganhar um certificado, isso poder valer como uma experiência formal de trabalho. Eu acho que isso é super bacana, criar um conselho onde a gente possa juntar grandes empresas, academia, governo, para que a gente consiga desenhar um projeto único, né, como se fosse um pacto pela inovação, para o desenvolvimento de startups, e acima de tudo criar uma experiência coerente para esse momento, em que, como o Buriti, a gente se enxergar roraimense, né, a questão do indígena, a questão do turismo, a questão da proximidade com o Caribe, nós estamos muito próximos do Caribe, mas que acima de tudo a gente se enxergue brasileiro. Eu acho que o slogan do case é muito interessante para a gente, que é o jeito brasileiro de empreender, que mostra um pouco o DNA da nossa cultura, né? O nosso povo, ele é muito criativo para resolver esses problemas. E aí eu acho que o conceito de startup ajuda muito a gente se posicionar nesse século. Mostrar para as pessoas que o movimento startup não é para poucos, o movimento startup é para todo mundo, principalmente os brasileiros, podem participar do processo, e vai ser muito interessante para o nosso desenvolvimento como nação. E talvez seja a forma de juntar o público privado, juntar o novo com o velho, juntar os curiosos com os experientes. A gente acredita que o Buriti Valley tenha uma história muito bonita para ser construída para o futuro, que com certeza a gente vai ficar muito feliz de ter participado desse processo, construído um pedaço do capítulo da história do Buriti. Eu, nesse ano, como embaixador, me sinto muito feliz, muito honrado pelo convite, mas entendo que outras pessoas passaram, como a Vanessa e como o Franklin, e agora já penso em como passar todas essas informações para o próximo embaixador ou para a próxima embaixadora. Quem sabe a gente não pode ter uma indígena, por exemplo, levantando a bandeira de Roraima, acho que seria muito, muito interessante. Talvez mostrar um pouco da nossa diversidade como povo aqui em Roraima. Deixo aqui meu carinho imenso e o meu sentimento de que vocês podem contar comigo. Tamo junto, gente. Um abraço.